Olá, gente. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou a Viviane e sou co-curadora da Bienal, da 13ª Bienal de Arquitetura. Eu sou uma mulher morena, da pele clara, cabelo um pouco para baixo dos ombros, pretos e escuros. Eu estou vestindo uma blusa vermelha e ao fundo nas minhas costas tem uma estante de livros. Quero dar boas-vindas a todo mundo que está aqui presente hoje e fazer uns agradecimentos iniciais, agradecer a Belgo BK Arames, que é nosso patrocinador master da Bienal, e fazer um agradecimento especial ao Consulado Francês e ao Instituto Francês, que é um dos patrocinadores desse evento aqui de hoje, com o Jacques. Também quero aproveitar para convidar vocês, a gente está na última semana da Bienal, da exposição, e lembrar que a gente tem 2 espaços expositivos, que é o SESC, da Avenida Paulista, e o Centro Cultural São Paulo, e eles abrigam até o dia 17 de julho, que é o domingo, as 2 exposições da Bienal. Junto com isso, a gente ainda tem mais alguns eventos, a gente tem uma mesa que vai acontecer na sexta-feira, tem evento no sábado, no domingo tem uma conferência de encerramento, e aí aconselho vocês a acompanharem as redes sociais para acompanhar parte desses eventos. Também queria aproveitar a deixa, antes de convidar o Jacques, queria fazer uns agradecimentos especiais a Gabriela Duarte e o Leonardo Gomes, que nunca aparecem na tela, mas que são os responsáveis pelas mesas que estão acontecendo na Bienal. Agradeço muito Gabi e Léo, que fica aqui nos bastidores, sempre dando suporte para a gente e tentando corrigir as nossas falhas e problemas. E quem também está participando hoje pela primeira vez das mesas, pode acompanhar todas as mesas que aconteceram na Bienal, ficam gravadas no YouTube do IAB, é possível acessá-las tanto pelo site da Bienal quanto pelo YouTube do IAB, para acompanhar as mesas que já aconteceram e lembrar que a gente ainda tem uma que vai acontecer na sexta-feira. A palestra de hoje intitulada Como Reconstruir Moradia Popular de Baixo Custo usando materiais locais e mão de obra disponível, com o Jacques Soni, que é um haitiano e está aqui presente hoje. E antes de apresentá-lo e também passar a palavra a ele e mostrar a apresentação, eu queria comentar que foi super difícil aqui para a gente, para conseguir trazer, inicialmente o Jacques estaria presente numa oficina que aconteceria no sábado, e que a gente teve várias questões, assim, por conta de passaporte, os voos que saíam do Haiti, muitas vezes passam por mais de um país e a gente tinha problemas com acesso do Jacques por esses espaços. E lembrar que isso tem sido uma questão na Bienal, aconteceu mais de uma vez, a gente teve problema com uma outra pessoa que queria palestrar presencialmente aqui, e com palestrantes são pessoas com deficiência que tiveram dificuldade de acesso a aeroportos por conta das suas cadeiras de roda. Lembrar que a Luciene Gomes, que é uma das curadoras também da Bienal e amiga nossa, esteve muito pouco presente com a gente durante todo o evento pelas mesmas questões. E como é uma Bienal que fala de deslocamentos, e como esses deslocamentos também têm muito a ver com o direito às cidades e aos lugares, né, e a relação com esses apagamentos, eu achei que era importante contar. Mas o Jacques foi super gentil, assim, mesmo assim topou fazer essa fala, mesmo que virtualmente. A gente espera que em um outro momento, talvez depois da Bienal, a gente consiga ter a presença dele presencialmente aqui no Brasil. Eu vou apresentar e aí já convido, não sei se você está aqui já, que está me ouvindo, acho que sim, né, já. Perfeito, sim. Ah, tá bom. O Jacques, ele é haitiano, ele é graduado em Engenharia Civil e pós-graduando em Planejamento, Gestão e Controle de Obras Civis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é um empreendedor social e fundador da organização Village Marie, que visa construir moradias populares sustentáveis e de baixo custo para o bairro onde ele nasceu. Ele é autor do livro Reconstruindo um Sonho,
Nasceu na comunidade de Dom-Lamitier, na pequena cidade do Chi, não sei se é assim que pronuncia, no Haiti, e é um grande apaixonado por temas relacionados à sustentabilidade e utilização da técnica solo-cimento. Ele tem ministrado palestras em universidades, ONGs, prefeituras, associações de moradores e para o público interessado em geral. Então, eu quero, como eu comentei, que foi muito difícil a sua presença aqui, eu quero agradecer, começar agradecendo por estar aqui conosco e passar a palavra para você, sem me estender demais, para a gente te ouvir, que é para isso que a gente veio. Obrigada, Jaque, boa noite. Obrigado, Viviane, muito obrigado pela sua brilhantíssima apresentação, né? E sobre todo esse problema que você falou, acho que é um desafio, tem sido um desafio do que a gente vive num país que ainda tem um sistema do século XVII, do século XVIII, enquanto estamos no século XXI. Vocês estão assistindo esse debate com o Elon Musk, com a compra do Twitter, né? E com a empresa dele para ir colonizar um espaço lá, né, em cima da nossa cabeça. Enquanto isto, uma questão tão simples de ter um visto consulado francês, né? E enviando uma carta, o país tem dificuldade ainda de acelerar o processo. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a cada um de vocês presentes. Eu vejo que tem 47 pessoas aqui presentes. Isso é muito incrível. Uma tarde dessa, vocês têm tanta coisa para fazer, livros, né? Tantos livros para ler, redes sociais, amigos, atividades imensas, mas vocês estão escolhendo para estar aqui comigo. Estou no Haiti. Pessoal, muito boa tarde a cada um de vocês presentes. Para mim, isso é um presente. Eu quero falar sobre algo que eu acho que eu vou acabar dando um presente para vocês por ter me dado ou doado o tempo de vocês, tá? Eu quero agradecer muito mesmo toda a organização desse brilhantíssimo evento, que é a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura lá em São Paulo. Eu adoraria muito de estar com vocês. Eu não posso esquecer de saber de que a Sabrina, junto com a equipe dela, fez o impossível. Eu acho que a Sabrina me mostrou uma capacidade empreendedora fora do comum. Todos os santos dias ela tentou sempre viabilizar uma solução para poder conseguir o visto. Eu acho a última tentativa que ela conseguiu mesmo seria a gente conseguir o visto francês, mas estava no terceiro tempo. Então não deu tempo mesmo para a gente nem chutar a bola e acabamos perdendo essa chance de estar com vocês. Mas, pelo menos, estamos mostrando capacidade empreendedora de viabilizar isso. Por mais que eu estou no Haiti, a mais de 5.804 quilômetros de vocês no Brasil, mesmo assim estamos conectados. Isso é o poder da internet. Isso é o poder da conexão. É isso que vocês fazem. De degrau em degrau, fazemos conexão. De país em país, vocês fazem a conexão de estar com vocês. Então, obrigado, Bienal, e obrigado a vocês, Viviane, que está fazendo essa mediação. Eu estou muito feliz sendo privilegiado com sua presença como arquiteta e artista, né? Para você fazer isso. Então, obrigado à diretora de cultura dos arquitetos do Brasil, a Sabrina, mais uma vez, com a equipe toda, Léo, Karina, Gabriela e por aí vai, tá? Então, eu quero falar sobre como que vocês podem construir moradia de baixo custo e também com a mão de obra que você tem. Eu não vou falar sobre algo tão difícil, só simplesmente algo muito simples mesmo, do que uma criança de 5 anos de idade vai entender o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Eu vou estruturar a minha conversa com vocês através da ajuda da Viviane, que é arquiteta e artista, sobre 3 pontos apenas. Eu vou falar sobre a essência, sobre sonho. Eu sou engenheiro, mas eu quero falar sobre sonho, porque eu acho que é o sonho que move o mundo. E o mundo vai mudando com pessoas apaixonadas, pessoas que têm sonhos. Então, depois disso, eu vou falar sobre algumas tecnologias sociais, sabe, pessoal? Isso é muito bom para vocês verem como que nós podemos usar materiais locais mínimos, juntos com a participação da comunidade que está precisando de uma moradia para fazer acontecer, para construir juntos com essa comunidade o que ela não tem de melhor. E, por fim, eu vou mostrar para vocês o que estamos fazendo para a gente construir, de fato, o primeiro village
que vai ser autossustentável, que vai ter um pouco de tudo do Haiti e um village inteligente, conectado. Aqui na tela de vocês, eu vou tentar combinar com vocês, pessoal, que estão presentes, mais quase, efetivamente, 50 pessoas presentes aqui, sempre olhando para o fundo, sempre olhando para as imagens do que para as letras. Tá? Vocês vão ver no fundo a ideia das famílias que vão ser beneficiadas com o projeto Village Marie. Então, vamos começar a viajar no tempo, dizer para vocês a essência. Tudo que vocês vão fazer, igual a construção desse belíssimo evento Bienal Internacional de Arquitetura, lá em São Paulo, foi a construção de vários tijolos. Então, algo que você quer fazer um projeto é do tijolo em tijolo. Algo que você quer fazer, às vezes, uma empresa, é do tijolo em tijolo. E nós, no Village, queremos construir um village, mas é com tijolo. E, de fato, Marie, vocês vão entender melhor por que o Village Marie. Então, eu vou pedir para passar o próximo slide para nós, por favor, para mostrar, de fato, a nossa ideia, a nossa essência de tijolo em tijolo. Podemos tentar recomeçar a construir algo que foi destruído, seja por um terremoto, no caso no Haiti, seja por um furacão, no seu caso no Haiti, ou ainda por um espaço que tem muitos conflitos. Então, é do tijolo em tijolo que a gente consegue fazer isso, de fato, com mais elegância. Muito bem. Então, no próximo tijolo, e você vai ver que eu pesquisando no laboratório, e você, na sua casa agora, você está empreendendo. Mas por que você está empreendendo? Você é o seu próprio construtor do seu sonho. Você é o mestre do seu sonho. É você que tem que dar o primeiro passo para o seu sonho. Então, no Village, na nossa comunidade, a gente conjuga esses esforços, as crianças, todo mundo, para ser um construtor do seu sonho. E, nesse sentido, cada um consegue entender esse porquê que somos construtores. No próximo slide, vamos falar um pouco por que a gente acredita que é possível que cada um de nós podemos fazer isso acontecer, nessa união que nós conjuga juntos, sempre olhando o outro com paixão, com muita caridade e da comunidade. E quando eu digo da comunidade, é o senso de pertencimento. Eu acho o grande sacada, a grande ideia, a grande inovação do Village não está no tijolo ecológico, não está na ideia e na concepção do Village Marie, o primeiro, no Haiti. A nossa inovação está na nossa capacidade de olhar o outro, quer dizer, olhar o olho do outro, olhar por dentro do outro e despertar o senso de comunidade para aumentar o engajamento comunitário e para fazer a mudança acontecer. E vou falar para vocês. O porquê a gente, na semana passada, sentar na mesma mesa com o governo do Haiti, com uma organização internacional chamada TETO. Para vocês no Brasil seria o TETO. Por quê? É porque a gente conseguiu inovar na nossa capacidade de despertar o senso comum nas ideias e nas pessoas mais comuns da nossa comunidade. E tudo isso é possível num contexto muito diferente do Haiti. No próximo slide, vocês vão ver o contexto social que estamos falando, toda essa história para vocês, de tentar construir uma pequena comunidade, que é a construção do Village num país como no Haiti. O Brasil tem seu contexto social. A Europa tem seu contexto. Mas no nosso contexto no Haiti é muito complicado. A gente pode imaginar, vocês têm 11 milhões de habitantes no país, você teve um terremoto em 2010, você teve um furacão em 2016, você teve outro terremoto em 2021. Tudo isso enfraqueceu cada vez mais o país. E no primeiro terremoto de 2010, você teve mais de 2 milhões de pessoas sem teto, sem casas, onde morar. E qual o desafio? Como que você pode tentar dar uma solução nesse contexto que você está? Isso é nosso grande desafio, onde você tem um país que é muito pobre, que não tem muito recurso, né? Você estava lendo aí nesses dias uma pesquisa sobre a Arábia Saudita, onde você percebe que 1/5, né, do PIB vem do petróleo, da exploração do petróleo. E você olha o Haiti, como que está? 1/4
do PIB do Haiti vem da diáspora. Pessoas que estão morando, haitianos que estão morando fora do Haiti, enviando dinheiro para seus parentes aqui do país. Então, nesse contexto que estamos hoje, temos que ser muito empreendedores, temos que nos reinventar para construir soluções que nunca foram construídas antes. Senão, nós vamos ficar para trás, sempre no século XVIII, XIX e por aí. Então, não adianta já que você fica falando bonito, você é engenheiro. O que podemos fazer para resolver essa situação dentro desse contexto social que estamos? No próximo slide, vocês vão ver que o Village está querendo, de fato, reconstruir. No próximo slide agora, vocês vão ver que o Village está tentando reconstruir uma pequena comunidade dentro desse contexto social agora, que será uma primeira comunidade autossustentável, que tem um pouco de tudo, vocês vão ver mais na frente, porque a gente vai tornar esse espaço um pouco autossuficiente, né, para poder funcionar com seus próprios recursos, seus próprios comércios e por aí vai. E também uma comunidade que é muito conectada. Viviane, você poderia passar, por favor? Para o pessoal ver o que estamos dizendo para a gente fazer tudo isso. É construir essa solução para uma comunidade que seja muito carente. Tá. Eu vou começar a contar algumas histórias para vocês. Se vocês forem capazes de olhar no fundo, eu acho no lado esquerdo de vocês, sobre a letra O que fazemos, no fundo, vocês vão ver a palavra somos. E lá em cima, Brasil. Eu me lembro, em 2021, no final, quando nós construímos a primeira casa. Era um momento de muita festa, um momento de muita felicidade no que fazemos. Mas no que fazemos não tem muito mais sentido. Nas nossas casas, a pousada do Village, mas vamos ver melhor como que fazemos o que nós fazemos. Viviane, poderia passar, por favor? Então, é esse como nós fazemos para a gente juntar a casa, juntar esses pequenos negócios sociais da nossa comunidade que estamos construindo com a força da comunidade e também com os recursos locais mínimos para a gente construir, de fato, o primeiro vilarejo sustentável inteligente do Haiti. Vocês vão ver como que a gente consegue algo com sonho e do zero. Eu acho, na minha opinião, começar algo do 0 a 1 é um grande desafio, porque você começa com nada, do zero. Mas talvez começar algo de 1 a 10 fica mais fácil. Então, de tudo isso, você consegue juntar e você constrói um Village Marie. Bom, então, o Village Marie não é um village de casas. O Village não constrói casas. O Village constrói sonhos, pessoal. Sonhos. Ter uma casa, é um espaço digno para você morar. E, além de mais, a gente não leva só apenas casa, levamos saúde, porque temos um centro de saúde que não foi construído ainda no Village, temos uma pousada que está sendo construída agora no Village, temos também tecnologias sociais, algumas inovações sociais, e a gente dá principalmente autonomia para a comunidade. E tudo isso acaba resgatando o que nós chamamos de autoestima nas pessoas. Isso é muito bom, vocês como arquitetos, como engenheiros, profissionais, vocês sabem o que significa a autoestima de alguém, que leva a pessoa para um nível de confiança em si, para um próximo patamar, porque a pessoa começa a pensar, eu sou capaz, eu posso construir soluções que vão sair dentro de mim. Então, a pessoa consegue ser mais proativa, e a pessoa consegue ser mais criativa para buscar suas próprias soluções. Então, o Village Marie é basicamente isso, a nossa energia do amor, da conexão, de despertar o sentimento de pertencimento. Viviane vai passar para vocês o próximo slide, para vocês verem. Mas o Village Marie temos objetivos. Nossos objetivos, nossos sonhos são muito ambiciosos. É um protótipo. O protótipo do Village, muita gente acha é um tijolo ecológico. Não. O protótipo do Village, muita gente acha é uma casa. Não. O protótipo do Village é um village. É uma solução integral que oferece um pouco de tudo. Eu sei, depois dessa palestra, alguns arquitetos, engenheiros, outros profissionais de várias áreas vão chegar até mim para conversar. Mas, Jaque, como vocês estão fazendo para resolver tal problema? Problema da água, problema do esgoto, problema de energia, problema de segurança e por aí vai. Vocês vão ver que
O Village é um projeto que tem um certo planejamento muito bem estruturado, até porque eu sou muito orgulhoso de dizer que eu, como engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito grato com os pesquisadores lá da COP, da UFJ, que têm me ajudado muito com esse projeto, a agregar sempre valores, tecnologias sociais. Então, um projeto que tem muitas cabeças envolvidas. Então, nossos objetivos emergenciais é construção de 15 casas sustentáveis. E objetivos sociais é, de fato, reconstruir o tecido dessas pessoas ali, permitir que essas pessoas conseguem ter um espaço com a natureza muito mais saudável. E no próximo slide, vocês vão ver nesses objetivos, a Casa do Village. A nossa Casa do Village, pessoal, vocês arquitetos vão gostar disso, é uma casa que tem uma eficiência energética. Por que isso? Vocês vão ver, por exemplo, esses 3 aspectos. Ou se você for olhar, analisar a Casa do Village ou envoltório. E no lado vocês vão ver uma senhora, antes de falar sobre a casa, eu vou mostrar uma senhora aqui, vocês estão vendo com uma folha, com o formulário do Village em 2016, ainda no sonho, pesquisando, perguntando para a senhora Tereza o que ela acha sobre a possibilidade de construir uma casa para ela. Ela respondeu, não, eu não acredito, porque no país ninguém vai vender um sonho que vai conseguir manter essa fidelidade, essa esperança para essa pessoa. Então, você vive num país onde as pessoas não têm mais esperança, não acreditam em ninguém. Então, a dona Tereza, mesmo assim, aceitou segurar a folha, que é o formulário de 2016, nós fazemos pesquisa do campo, e o Village não tinha nascido ainda, e ela não acreditava. E hoje, a dona Tereza, graças à sua capacidade empreendedora de ajudar na construção em regime de mutirão, está tendo uma casa que vocês estão vendo na tela. Então, imagina vocês, fechando seus olhos de vocês, se vocês quiserem, você morando numa casa dessa, com o chão batido, com pedaços de lonas, pedaços de telhas, de noite. Você nem está protegido, nem está protegida contra bichos. Quando chove, tem muita goteira. E aí, um belo dia, você vai morar numa casa de lado. E não é uma casa tão simples, não. É uma casa que tem envoltório, que tem uma, como eu estava dizendo, uma eficiência energética na casa do Village. Eu sou muito orgulhoso de dizer isso. Isso é verdade. Porque o envoltório, que é a fachada, que tem tijolos ecológicos, com esses furos, a gente faz uma malha estrutural ao longo dessa construção, deixa uns furos para ventilação do ar, e você sabe muito bem que o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, de alguma forma, a gente consegue manter dentro da casa com uma temperatura muito agradável, provocando um efeito físico chamado efeito chaminé. Então, isso facilita a remoção do ar, isso facilita que a casa fique sempre fresca, e um envoltório que tem fachadas, cobertura. As telhas do Village que a gente usa na nossa casa é umas telhas ecológicas de Tetra Pak, que não permite que a temperatura muito atravesse aí para dentro da casa. E, além de mais, vocês vão ver, o Brise Soleil é com bambu na própria localidade, pedras na própria localidade, solo para fazer o tijolo ecológico na própria localidade. Dentro da casa temos garrafa de água 1 litro para permitir, facilitar a iluminação do dia, materiais locais, portas, janelas com madeira na própria localidade, pessoas fazendo por conta da própria localidade, mão de obra, tudo. Então, isso torna um projeto sustentável. E toda essa questão. Então, é uma casa muito diferente. Muito bem. Então, eu estou falando sobre o potencial da nossa casa. E tudo isso, Viviane vai mostrar para vocês no próximo slide, permite que a gente crie uma solução integral de construção de uma comunidade sustentável, que tem um pouco de tudo. E dentro dos nossos diferenciais que eu posso dizer para você através desse projeto Village Maria, é justamente isso. É o sonho. É o sonho de que a gente sempre desperta nas pessoas essa capacidade de sonhar e agir. Não adianta você vai sonhando. Todo mundo aqui presente tem nessa conversa mais de 60 pessoas. Eu estou muito grato. Ô, pessoal, mais de 60 pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês aqui. Nossa, que honra, né? Estou no Haiti, quase aqui, no fundo do mundo, mas mesmo assim, mais 60 pessoas importantíssimas estão querendo saber o que nós temos a dizer sobre o Village Marie. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal.
Sabrina, viu o seu milagre, né? Enfim, junto com sua equipe. Muito bem. Então, a nossa solução de construir o primeiro vilarejo, que é autossustentável, significa dizer autossuficiente, tem um pouco de tudo, porque, na verdade, nossa estratégia é pensar juntos como o Banco Mundial, que disse uma certa vez, a cada pessoa, a cada pobre que você tem no mundo, sempre você vai ter 2 pobres que vivem na região rural. Significa dizer o quê? Como o Viviane comentou muito bem. Como nós, profissionais, você que está me assistindo agora, como profissional, como engenheiro, arquiteto, que for que seja, como que nós, hoje, no século XXI, podemos levar a cidade as soluções para as comunidades? Não podemos pensar como levar as comunidades para as cidades. Isso vai criar um grande problema, certo? E no país, no Haiti, você tem mais de 68% da população vive na região rural. Lá em Moçambique, é mais de 60%. Então, você começa a pensar, pessoal, temos a necessidade de construir uma solução para essas comunidades, não só construir casas. E quando nós fomos lá numa conversa com o governo, com o Ministério lá do Transporte, da Comunicação do Haiti, sentávamos na mesa, junto com a organização TETIO, e o governo falou, mas tudo bem, vocês estão de parabéns. Por quê? Porque o governo sabia muito bem que era impossível construir uma solução para uma comunidade carente. Por quê? Não tem infraestrutura, você não tem água. Como você vai construir casa sem ter água? Você não tem energia. Como você vai construir uma pequena cidade, um vilarejo, sem ter energia, sem ter água? Você não tem estradas. Mas nós fomos de peito aberto, com nossa capacidade empreendedora, de começar a dar a solução do 0 a 1, sem ter nada disso. Sem saneamento básico, nenhum desses 4 pilares, que é abastecimento de água, sistema de esgoto, drenagem e coleta do lixo. Esses 4 pilares do saneamento básico. Não tinha nada disso. Não tinha energia. Então, o Village foi, e junto com a nossa equipe, de a gente resolver tudo isso. Então, o governo falou, estão de parabéns, então a gente precisa adaptar nosso plano de reconstrução do país a partir dessa ideia de que é possível construir uma pequena cidade, de fato, numa região remota. Então, nosso diferencial é, de fato, sonhar e agir. Não adianta você ficar sonhando, tem que agir, tem que tomar iniciativa. Quando você tomar iniciativa, as pessoas vão te ajudando, dizer, por que você não faz assim? Assim que a gente foi começando. Eu fui começando no Village, já ganhamos vários prêmios. Agora estamos tentando fechar uma parceria junto com o governo do Haiti, com o TETIO também, com mais de R$ 1.000.000. Isso significa dizer, a gente começou no laboratório da UFRJ tentando fazer um tesouro. Mas nossa estratégia como empreendedor, como empreendedora, era justamente tomar a iniciativa. Você não tem que ficar pronto, não, tem que ter dinheiro para construir suas casas, tem que ter tudo, não. Você tem que tomar iniciativa e começar com o que você tem na mão, e a partir dessa ideia você começa a construir soluções aos poucos. E a segunda solução, dentro dessa grande solução do Village, justamente, é construir um protótipo, construir uma solução integrada que você construa um negócio social. Você pode vender o modelo de um Village para a ONU, para a Unesco, para os governos, para qualquer país que necessita a construção de um Village, uma solução integral. Por que não o Village no Brasil? Por que não o Village, por exemplo, alguns países da Europa, da África? É a nossa grande pergunta. Se a gente for capaz, com disciplina, com foco, com responsabilidade, de fato, de construir esse primeiro protótipo, esse primeiro Village do Haiti, eu acho que nada vai impedir que a gente consiga replicar e escalar a nossa solução. E a nossa terceira ideia, solução, seria justamente de criar um conjunto de negócios sociais dentro da solução do Village. Vocês vão ver também, no Village nós fazemos padaria, temos galinheiro, temos uma horta comunitária, justamente para a gente poder movimentar a economia e tornar o Village, de fato, autossustentável. Viviane vai proporcionar para vocês, para quem estamos construindo esse Village, para pessoas humildes na nossa comunidade Dom do Iramiti. É um bairro que, como eu acabei de falar, que eu nasci. E esse sonho e essa ideia de construir o primeiro Village é mais ou menos uma vingança de um menino que cresceu sem ver o seu direito de ter água na torneira. Eu tinha que percorrer quilômetros, 5 quilômetros para ir buscar água. Quando a gente precisava fazer uma necessidade de noite,
tínhamos que sair da casa ou ficar segurando até o dia seguinte. Eu não tenho vergonha de falar isso. Então, eu acho que se você não tem seus direitos básicos garantidos, você precisa protestar. Você precisa dizer não. Você não precisa aceitar nada. Seus direitos básicos. Mas como que nós fazemos esse protesto no Village? É construir o primeiro Village para dizer para o nosso governo que está chegando agora, é possível, com pouco recurso. Menos é mais. Então, atendemos para senhoras, pessoas da comunidade que não têm capacidade de resposta, que não têm nenhum direito, né, garantido. Então, a gente conjuga esses esforços das pessoas para fazer acontecer. Então, são 15 famílias que a gente pré-seleciona na nossa comunidade, com critérios bem definidos na universidade, na comunidade, e a gente consegue capacitar essas pessoas e ainda dar formação para entrar no mercado de trabalho da construção civil e construir o Village com essas pessoas, sempre com muito amor, porque a gente acredita que com essa paixão a gente desperta essas pessoas para fazer isso acontecer muito bem. Muito bem. Então, o Village vai ser fomentado sobre esses 3 pilares incríveis, pessoal. Viviane, deixa eu te contar um segredo nos próximos slides, Viviane. Minha mãe, Marie, porque o Village, você que está aqui, provavelmente que vai nos ajudar a nós propagar essa ideia, esse sonho do Village. O Village Marie é referente à minha mãe. É Marie Alexi, que faleceu em 2016, quando eu estava estudando odontologia, engenharia civil no Brasil, que me deu 3 lições. Essas 3 lições mudou minha vida, me fez escrever livro, me fez fazer grandes amigos, me fez fazer o projeto de poço artesiano na minha comunidade, com o Cláudio Arres, que está na França agora, e fez a gente fundou a nossa ONG Village Marie, em homenagem à minha mãe, Marie, que faleceu, porque nós deu 3 lições em 2016. A primeira lição, eu me lembro como se fosse ontem, e eu conversando com minha mãe, que estava muito doente, ela estava morrendo. Nos últimos dias dela, me ligou, estou meio emocionado, porque estou lembrando sempre essa conversa como se fosse ontem. Ele estava no telefone comigo, estava no Brasil, ela queria me ver, me dizendo que vai morrer. Estava se sentindo muito, muito mal, muita dor, mas ela me pediu, pelo menos, para eu prometer a ela 3 coisas. E essas 3 coisas são as 3 lições que estão na tela de vocês. Eu me lembro, como se fosse ontem, minha mãe, eu nunca vou esquecer essa conversa. Talvez seja por isso que eu estou ainda nesse projeto, sem desistir. É um grande propósito, eu nunca vou desistir desse propósito. E minha mãe falou para mim sempre buscar fazer tudo da forma certa, sempre entregando valor, não ficar olhando para o dinheiro, porque se você faz o que você faz com amor, com carinho, então o dinheiro vai ser a consequência. Foi a primeira lição que minha mãe me ensinou, que eu deixo sempre isso como uma cultura no Village, que eu ensino para as pessoas, as comunidades que eu passo, principalmente a minha comunidade, de que o sentido da vida não é buscar riqueza, é buscar ser uma pessoa de valor. Eu acho que é a coisa mais importante. Foi a lição da minha mãe. E a segunda lição minha mãe me ensinou foi sobre educação. A gente, de uma família de 11 filhos, né, não tinha outra saída do que a educação. Então, minha mãe sempre me ensinou, se você tiver educação, vai ter mais facilidade de resolver seus problemas. De fato é verdade. Porque se não tivesse a educação, se não tivesse o conhecimento, então eu não teria nenhuma capacidade de mobilizar tanta gente boa do Brasil e do Haiti para fazer acontecer esse sonho de transformar a minha roça no primeiro Village autossustentável e inteligente do Haiti. É uma grande utopia, eu sei, mas o ser humano precisa ter utopia para você avançar, para você correr na vida. Então, segunda lição sobre educação. E a terceira lição, minha mãe me ensinou sobre nunca esqueça onde você nasceu. Eu falo com o Globo, eu falo a mesma coisa. Eu falo com o BBC News, mesma coisa. Eu falo com qualquer mídia do Brasil inteiro, Galileu, mesma coisa. A minha identidade. Eu sou haitiano, eu nasci no Haiti, eu vim de uma comunidade carente, não tinha nada. Hoje, graças a Deus, sou engenheiro pelo Brasil, eu tenho orgulho de transformar minha roça e o que eu posso fazer. Então, o Village Marie é um propósito que a gente quer levar para a próxima geração, ensinar para as crianças do que é possível fazer. Ensinar as pessoas para ter propósito na vida. Esse evento, 13ª Bienal Internacional, não teria existido se não tivesse pessoas apaixonadas como Sabrina, Viviane, Gabriele, Léo, tantas outras pessoas
para fazer acontecer, porque as dificuldades são enormes. Tu viu? A Sabrina, junto com a equipe dela, não conseguiu me levar para o Brasil. Não tinha que desistir. Puxa, mas vai ver outra oportunidade. Agora, elas estão engajadas para me levar ao Brasil como uma vingança, né? Eu espero um dia isso vai acontecer. Bom, voltando. O Village é isso. Já que você já falou muito, nós queremos saber resultados, tá? Viviane, vamos mostrar alguns resultados no seu projeto Village Marie, porque eu acho que a gente tem trabalho muito. No próximo slide, vocês vão ver os resultados, tá? Então, de 2016, a gente passou muitas dificuldades para a gente estruturar a base, conseguir legalizar tudo, nosso terreno, principalmente. É isso que o pessoal dos Estados Unidos falam, o Barack Obama. Você tem solução, mas o complexo, os arranjos sociais são muito complexos, dificuldade, desconfiança entre as pessoas. Então, a gente passou um bom tempo para fazer tudo isso. Então, já temos 2 casas construídas, 4 casas em construção no Village Marie, de 15 casas nós temos que construir. Atendemos 15 famílias, sendo cada família tem mais ou menos 5 pessoas, dando 35 pessoas atendemos. Mais de 500 pessoas impactadas indiretamente, significa na comunidade Dom Duramiti temos de mais de 500 pessoas. E hoje, podemos dizer, como está acontecendo agora, mais de 10 mil pessoas impactadas com nossas palestras, minicursos, workshops e tantas outras atividades no Brasil. Bom, é nisso todo esse universo, a Viviane vai mostrar algo incrível. Eu me lembro numa tarde, estava na obra, nesse próximo slide, a Viviane vai mostrar para vocês, eu estava vendo 3, 4 meninas brincando. Isso chamou muito minha atenção. O nome dela, que está sorrindo aqui, é a Du. Inclusive, foi ela que assentou o primeiro tijolo na construção do Vilar, na nossa primeira casa. Tem a Wixana e tem a Bela, que lá no fundo. Elas estão simplesmente fazendo o que minha mãe Marie faleceu para nós. É tentar fazer esse propósito, que é paixão. As meninas estão ali pegando pedacinhos de madeiras, saco de cimento para tentar construir uma casa. Olha como você molda uma sociedade. Olha como você molda uma geração, sabe? A sua ação inspira essas pessoas. Como podemos ser mais líderes no seu condomínio? Como a sua ação pode inspirar as pessoas na sua universidade, na sua empresa, onde você está? A nossa ação no Virar inspira a nossa comunidade. Por isso você está vendo crianças brincando, tentando construir uma casa também. E isso funciona de uma maneira incrível no próximo slide. Isso funciona do que a gente consegue levar tecnologia simples para a comunidade. E a gente engaja a comunidade, como o teste tem feito muito no mundo inteiro, e a comunidade encara isso como nossa oportunidade de fazer algo novo. Nós não temos que esperar o governo. Assim que nós falamos no jornal O Globo, não precisamos esperar o governo. Pessoal, se alguém quiser pesquisar um pouco sobre o nosso passado, de 2016 para hoje, até hoje, vocês vão ver, de fato, é um projeto bem estruturado. Em 2016, estávamos sonhando e dizemos para o jornal o Globo, não precisamos esperar o governo para começar. A gente começou. E na semana passada, sentamos na mesa com o governo e o governo disse, nós adoramos o projeto, vamos visitar, vamos fazer isso, aquilo. Então, isso mostra o porquê desse processo, como isso funciona na construção de uma solução. Tá? Então, além dos recursos financeiros que nós levamos recursos humanos também, as pessoas capacitadas para a nossa comunidade, e a gente tenta fazer parcerias com empresas para fazer tudo isso acontecer de uma maneira muito mais simples e para a gente fazer o menos para fazer mais. Então, é assim que a gente consegue funcionar dentro da nossa comunidade. Então, como eu tinha dito para vocês, a Viviane passa e mostra como que a gente constrói essas nossas casas, que já explicamos. Se alguém quiser ter mais informações, ler um pouco mais sobre o Village, nós podemos compartilhar esses slides com vocês. Então, a gente explica aqui, mais ou menos nesse texto, por que a Casa do Village é diferente. É um conjunto de estratégias que a gente tenta colocar nessa casa e faz com que nossa casa seja sustentável, que é uma casa que é melhor, que é mais útil. Na verdade, a Casa do Village é uma casa em 3 casas. Na nossa comunidade, são 3 casas em uma casa, a Casa do Village. Por quê? Nenhuma casa antes da Casa do Village, na comunidade, tinha o banheiro dentro, porque não tinha como, não tinha água. Sempre o banheiro muito afastado, a alguns metros da casa. E ninguém ousava colocar uma cozinha dentro de uma casa, porque não tinha estrutura para você colocar uma cozinha dentro, não tinha água.
também era queima de madeiras. E hoje o Village inovou. Mas acreditamos que a inovação tem que ser um processo muito lento, senão as pessoas vão se sentir agredidas. Então, a gente vai começando aos poucos a inserir tecnologias sociais na vida de pessoas que nunca tiveram contato com essas tecnologias sociais. Então, assim que a Casa do Village seja diferente, e você pode ampliar, que a gente adota a nossa casa. Fizemos um relatório muito grande, muitas páginas, explicando o porquê, detalhes, entregamos na mão do governo e o governo adorou o nosso modelo e aprovou para a gente executar e construir mais casas no Haiti. Bom, muito bem. Então, não só casas do Village. Viviane, mostrar para o pessoal que a gente constrói muito mais. Eu me lembro em 2016, quando eu era estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu recebia uma bolsa, ainda a bolsa que eu recebia eu usava para a gente comprar mudas, sementes, para a gente começar a fazer esse projeto de agrofloresta. E hoje nós sentimos 6 anos depois, sentimos mais seguros com esse projeto. Se você for ver na nossa comunidade, você vai ver é uma comunidade que tem mais árvores do que outras comunidades. E ainda hoje temos uma horta comunitária onde a gente produz várias frutas e legumes que a gente consegue consumir tanto na comunidade quanto na obra, e excedente a gente revende, não é para o mercado, a gente revende para restaurantes e supermercados da cidade em Lecai. É algo incrível. Isso começa a ideia de um pequeno negócio social que a gente instala dentro do Village para a gente gerar renda, sabe? Então, isso é muito bacana para a gente. Bom, vamos voltar um pouquinho para trás para a gente fazer um resumo, porque a gente fala muito. Como surgiu a ideia, Viviane? Essa ideia é de vocês, Viviane, no próximo slide, surgiu a partir da inovação de base que nós fazemos. Inovação de base, quando você entra dentro da universidade, você vê uma tecnologia e você pega aquilo, a ideia, e você leva para a comunidade. Isso é inovação de base. Mas você tem alguns pequenos desafios. Por isso, se você for olhar as universidades, vocês vão ver, é o berço que tem muitas soluções para resolver problemas da humanidade, mas você falta, às vezes, pessoas com problema de ego, problemas de falta de capacidade empreendedora, porque você tem primeiro que organizar a base, as comunidades, que vai receber, de fato, a solução. Senão, você não consegue implantar a sua solução. E dentro da universidade, vocês sabem, vocês têm uma estrutura muito boa, e, ao mesmo tempo, você tem que lutar muito para você sair com uma ideia do papel, por causa dos conflitos, às vezes, que vocês têm em qualquer lugar do mundo. Mas o acredito da universidade, você tem que ser muito empreendedora para você convencer, para você escrever artigos, para você sair do mundo comum, para você testar, para você errar um pouco. E, então, essa inovação requer um pouco também de capacidade empreendedora, para você construir essa solução. Não só pegar a solução, você tem que saber lidar com aquilo, saber lidar com o fracasso para você superar seus desafios. Então, assim que surgiu o projeto Village Marie, surgiu a partir de um projeto de inovação social, de um projeto de extensão dentro da universidade, e a gente estruturou isso, escrevemos um livro, a gente captou dinheiro, depois a gente fundou o Village Marie, uma ONG, e fomos para a prática, e hoje está virando um sucesso. Muito obrigado, Viviane. Mas alguém deve estar pensando, mas Jaque, tudo bem, eu gostei da ideia, mas como posso fazer para participar? Então, Viviane, podemos dizer para as pessoas, você pode participar de várias formas, sabe, E no próximo slide você pode dizer que, tá bom, então você pode ser um consultor também, um sonhador como nós, um apoiador construtor. Um apoiador construtor, o que é, Viviane? No próximo slide nós respondemos essa pergunta. É alguém apaixonado, que tem um amor pela transformação, que quer fazer parte de algo. E nós não podemos deixar de dizer para vocês que vocês têm que apoiar o Village. O Village faz sentido. O Village consegue fazer tanta coisa com a ajuda de muita gente apoiando. É por isso que eu, como o CEO do Village, está com vocês nesse belíssimo evento, 13ª Bienal de Arquitetura, lá dizer para vocês que seu apoio faz sentido para nós. Precisamos de você também, do seu tijolo, do seu amor, da sua mão, principalmente, da sua participação, para a gente fazer acontecer. E nós temos outras formas de você pode apoiar esse projeto.
Eu vou deixar as perguntas para depois, né? Eu acho que vai ter muitas perguntas, a gente trocar ideias. Mas antes de mais nada, Viviane, vamos passar para o próximo slide para mostrar para as pessoas no próximo slide. Você pode ser um ajudante do projeto de várias formas, como doando pontualmente. Você é um doador recorrente na nossa plataforma, temos várias pessoas nos ajudando. Por isso que o Village consegue manter suas atividades ao longo do tempo, todo mês, porque temos muita gente nos apoiando todo mês. E se você quiser ser também um doador mensal, só passa uma mensagem para nós depois. Vamos te enviar o link. Você vai ter algumas recompensas, receber vídeos, principalmente da comunidade direto, imagens, para você ver o impacto da sua contribuição. Você pode também estar divulgando nossas causas, nossos projetos, nossas redes sociais, nossas apresentações, ou então você pode falar com uma empresa para fazer parcerias corporativas, ou então você pode ser voluntário dentro do Village, desempenhando uma atividade bem específica. Temos também outra forma que você pode nos ajudar nos próximos slides, só para ninguém deixar ficar para trás, dizer que não tem jeito, não tem como ajudar a apoiar o construtor, como eu já tinha falado antes, doando um valor pontual, ou uma empresa amiga, doando alguma quantia todo mês para o Village. Ou então você pode ser uma empresa construtora como o Zion Intercâmbio, como o Duerlog, que está financiando casas no Village. Bronze, se você ajuda com R$40 mil, que é o valor de uma casa, ou então prata com 80 mil, que é o valor de 2 casas, ou então como ouro, com R$120 mil, com uma pessoa que tem como aportar 3 casas para o Village Marri. Tudo isso que eu estou falando, isso, pessoal, é possível, não é porque o Jacques tinha um sonho, é porque apenas o Jacques tinha um sonho e vendeu esse sonho para outras pessoas do mundo e a mudança começa. E faz sentido para outras pessoas. Viviane, eu vou mostrar para vocês uma bateria de pessoas, gente boa, que eu amo tanto. São pessoas do Brasil, às vezes algumas delas não fazem parte mais da nossa equipe, mas eu faço questão de mostrar para vocês nesse evento internacional. Eu acho o Onísio, nosso coordenador de campo hoje na comunidade, Carol, tantas outras pessoas. Temos o Guilherme aqui, que até hoje está conosco. E então eu quero dizer para vocês, não adianta você ter um bom produto ou um sonho, você tem que ter equipe. Porque eu acho que sem a equipe, eu não seria ninguém no Village. São muita gente nos apoiando, são essas pessoas, gente boa. Um vai entrando, eu acho a beleza disso, é quando um cara entra, ele vai falar com tia, com irmã, com irmão, com namorado, namorada, por aí vai, e vai agregando mais valor cada vez mais. E também temos empresas nos apoiando, Viviane. São elas, a UFJ, principalmente, nesse próximo slide, vocês vão ver, que está nos ajudando muito. Se você tiver um desafio na comunidade, você leva o problema para a universidade, e a universidade estrutura isso, às vezes, como um projeto de extensão, e você vai vendo, estruturando o alimento com dados, e aí depois você consegue pegar essa solução e implanta na comunidade para fazer a inovação de base. Eu sou muito grato com essas empresas que estão nos apoiando. Eu faço questão de citar esses nomes deles aqui. Bom, pessoal, agora é hora para você ver. Se você quiser, acha que o Village faz sentido para você, de tudo que eu já falei, depois das suas perguntas, você pode nos seguir no nosso site, no nosso Instagram, Twitter, YouTube, no nosso Facebook e no nosso LinkedIn. Então, vocês vão ter acesso ao nosso link. Vocês podem entrar para seguir a nossa página. Por favor, siga a nossa página, porque eu vou ter que dar um relatório para a minha equipe, dizer que eu fui para o Bienal e eu consegui tantos doadores mensais e tantos seguidores. Isso é muito bom para nós. Muito obrigado. Foi a minha promessa com vocês. Sonhar é agir. Isso é construir. Mais uma vez, muito obrigado. Tijolo em tijolo, recomeçaremos a fazer algo novo e tentar construir uma comunidade, quem sabe, um país novo. Obrigado mais uma vez, Viviane. Obrigada, Jaque. Maravilhoso te ouvir. Eu esqueci de falar isso, mas acho que o Léo escreveu no chat. Quem tiver perguntas, pode mandar via chat, a gente lê aqui e vamos começar uma discussão. Eu já tenho várias aqui, guardando e anotando algumas coisas de curiosidade assim, nesse processo, mas também queria começar fazendo uma ponte com outros trabalhos que a gente também tem na Bienal e que eu enxergo muitas relações com o que você mostrou aqui, que é o trabalho de um grupo Arquitetura na Periferia, que está dentro da exposição
e elas também conseguiram, né, fazer uma oficina que era um pouco o que a gente pretendia fazer com você aqui no Brasil, que é um grupo que trabalha em Minas Gerais, de mulheres, que também fazem, né, fazem essas vaquinhas virtuais, trabalham com o que a gente chama no Brasil de assessoria técnica, né, onde tanto o arquiteto ou o engenheiro ele oferece esse conhecimento assim para estabelecer essas conexões com a comunidade e faz muito o que você está falando. Acho que na ausência de um Estado, de um financiamento público, para uma necessidade que a gente tem ali, elas acabam estabelecendo essas conexões com doações para fazer isso acontecer. E a gente tem outros, né? A gente fez também atividades relacionadas a ocupações na cidade de São Paulo, que também são projetos que trabalham com assessorias técnicas, financiados, foi uma atividade financiada pelo nosso Conselho de Arquitetura, enfim, são várias questões. Eu fiquei com uma que eu acho que coloca uma realidade um pouco diferente de São Paulo, que é quando você falou que 68% da população do Haiti é de zona rural, que eu acho que é uma realidade bem diferente da nossa, que a gente está no inverso, né, onde as nossas comunidades são grande parte urbanas, e eu acho que várias questões que você colocou no começo, como terremoto, furacão, eu acho que também são questões que vão permeando essa questão de mudanças climáticas, emergências climáticas, que tem muito a ver com a construção de moradias também, que é uma preocupação atual. E aí eu fiquei com curiosidade de saber como que é o processo, assim, né? Tanto de fabricação de tijolos, assim, como que vocês trabalham também assessorando essas comunidades e passando esse conhecimento para essa construção e para a execução dos tijolos, né, dando uma autonomia também para essa comunidade, e como que é na hora de desenhar essas residências, não sei se o padrão são todas iguais, ou se essa comunidade também participa das decisões de planta, quantos quartos vai ter, que tamanho que vai ter essas unidades habitacionais, assim, um pouco como que essa troca de conhecimento para depois chegar no processo do mutirão. Assim, queria que se você pudesse falar um pouquinho mais como que funciona esse processo. Perfeito, Viviane, mas perdão, eu acho que alguém tentou me ligar, gerou uma interferência e acabou perdendo quando você falou que você queria entender um pouco mais sobre o processo e aí acabou cortando a comunicação. Se você puder, por favor. Obrigado. Eu fiquei com curiosidade de saber, porque são duas coisas, né? Tanto a construção da casa que vocês fazem, quanto a execução dos tijolos, que também envolve um processo de mutirão. Eu queria entender melhor como que a comunidade, como que vocês passam esse conhecimento também para dar autonomia, né, para essa comunidade poder construir, fabricar os tijolos e construir a casa, e também na hora de desenhar o projeto e pensar no desenho da unidade habitacional, como que essa troca também, se existe participação ou se vocês trabalham com modelo único de residência, é uma curiosidade, assim, para saber se tem variações de tipologia habitacional e se existe essa participação também na tomada dessas decisões. Perfeito. Brilhantíssima pergunta. Isso vai até me fazer explicar algo que eu tinha esquecido de falar melhor nessa conversa. É sim, 68%. Esse pessoal que mora nessa região rural é muito mais grave no Haiti. Eu acho que alguns de vocês estão acompanhando as notícias no país. E você vê, eu acho que talvez seja o único país do mundo onde você tem o Palácio Nacional, que é totalmente cercado por favelas. E são pessoas que vão deixando a região rural para ir morando na cidade, criando vários problemas de saúde, de segurança pública. Então, o governo do Haiti não tem mais o controle da situação. É um grupo de milícias que dirigem o país. Então, de alguma maneira, vocês vão entender mais ou menos essa questão de pessoas deixando a comunidade para ir para a cidade. A estratégia do Village é pensar de modo inverso. Como podemos levar à cidade as oportunidades para as pessoas na comunidade, para a gente responder essa pergunta, 68%. E, de fato, Viviane, se você quiser fazer uma pesquisa, pode contratar um jornalista haitiano ou qualquer nacionalidade, manda para a nossa comunidade para ver isso. Temos várias pessoas que deixaram em Porto Príncipe, o capital, para ir morar no Village Marie.
Porque no Village temos energia. Em Porto Príncipe não tem energia. Apenas 8 horas de energia por dia. No Village temos energia. No Village temos água. Você não compra água. Você paga uma taxa mínima para manutenção do sistema. Em Porto Príncipe se faz. Então, Viviane, vocês vão ver muita gente que tinha deixado a nossa comunidade, hoje estão de volta para o Village. Isso nos fazem pensar, você e tantas outras pessoas que estão assistindo, mais de 50 pessoas, e depois que vão assistir também, como que a gente pode construir, então, mais villages para tentar trazer mais pessoas de volta para as comunidades e tentar descongestionar o capital do país? É uma ideia a ser pensada. E aí chega num processo interessante que você falou. É o processo de construção dessas casas. Como você consegue engajar uma comunidade? Pessoas que nunca tiveram uma educação acadêmica dentro de um processo de engenharia. O conselho de construir uma casa. O conselho de construir uma casa que seja suficientemente resistente, uma casa anti-terremoto, com pessoas simples. Isso me parece um desafio. Mas sim, é um desafio. Mas se você for capaz de mastigar o conhecimento para um ser humano, explicar o porquê você tem que fazer aquilo, e essas pessoas, por mais que não tinham oportunidade de ir para a escola, têm uma certa inteligência, elas vão absorver o conhecimento. Hoje, Viviane, respondendo a sua pergunta, no processo de participação da comunidade, você sabe quem faz o controle de qualidade, o controle tecnológico? Me parece um nome bonito, mas para a dona Tereza, uma de 60 anos de idade, que nunca foi para a escola, uma pessoa analfabeta, sabe fazer o controle de qualidade e sabe pegar um tijolo na mão e dizer: esse tijolo é ruim, esse tijolo aqui tem muito ar, esse tijolo tem muita poros lá dentro. Então, ela faz isso de uma maneira muito bem. Ela sabe por que ela tem que jogar água nesse processo de ganhar resistência no tijolo ecológico. O tijolo ecológico, você usa, a dona Tereza sabe fazer esse tratamento muito bem. E a Viviane falou uma questão muito boa aqui, que é as mudanças climáticas. Você está vendo essa corrida, essa estratégia do mundo, esses países comprometendo através dessas agendas da ONU para 2030, esses ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses 17 objetivos, dando 169 metas. O Village trabalha com mais de 7 ODS, porque entendemos o que a Viviane falou mesmo, essa mudança climática, você está tentando diminuir o gás carbônico de 1,5, por exemplo, graus. Como podemos fazer isso? Nesse processo industrializado. E o Village trabalhando com instrumentos, ferramentas manuais junto com a comunidade, fazendo esse processo. Então, a gente, Viviane, sempre faz esse processo, sempre confiando nas mulheres. A minha experiência de vida do Village, a minha prática, não é uma coisa que eu vejo na televisão, nos livros. Minha experiência diária no Village. Se você quiser mudar uma família, começa a mudar a vida dessas mulheres, principalmente no Haiti. As mulheres têm comprometimentos, são mais responsáveis. Então, a gente constrói as casas do Village, processo sempre em linha de produção, onde cada linha tem a liderança de uma mulher. Principalmente nas sextas-feiras, o homem, nossa, todo mundo reclamando, esses homens não querem trabalhar, o Village é isso, meu Deus, que eu consegui meu sonho. As mulheres sempre falam: pessoal, somos nós que tem que fazer isso, é para nós, não é para o Jacques, é para nós. Na verdade, temos que motivar o Jacques para fazer mais, porque o Jacques vai morrer amanhã, ele vai embora. Então, temos que levar o Jacques muito inspirado para fazer mais juntos conosco. Então, o processo de construção das casas se dá dessa forma, em linha de produção, onde cada linha é liderada com a liderança de uma mulher. Por quê? Porque percebemos que mulheres têm mais senso de liderança, mais responsabilidade na comunidade que os homens. E é uma coisa a ser pensada. E agora você fez uma pergunta muito boa sobre a arquitetura vernacular. É isso? Como nós definimos o nosso formato, temos outros formatos. Temos outros formatos. Por exemplo, você vai ver nos próximos dias as fotos da nossa pousada do Village, que está sendo construída agora. A gente está avançando mais de 60%, 70% da construção da pousada do Village. O modelo das casas do Village, dessa forma, sabe por quê? É para a gente respeitar a arquitetura vernacular. A dona Tereza dizia: minha casa era assim, era de palha, era de pedaços de toalhas, pedaços de lonas. Mesmo assim, a gente consegue reproduzir o mesmo formato da casa com um design um pouco diferente.
E a gente tem outros protótipos aí da pousada, como eu tinha falado, centro de saúde, outros modelos. A gente tem hoje 2 modelos de casa no Village para as pessoas, né? É um modelo simples, a gente reduziu, acho, com o governo, a gente teve uma conversa, o modelo era mais ou menos 54 metros quadrados, mas o governo queria foi uma conversa muito boa, a gente acabou diminuindo um pouco no tamanho da nossa casa para 49, se não me engano, 49 metros quadrados ali, né? Isso é o primeiro modelo, que tem 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma varandinha, sabe? Então, acho que as nossas casas são únicas, sabe? E aí esse é o modelo simples para 5 pessoas dentro de uma família. O outro modelo que nós temos aí é o modelo de apartamento. Então, a gente tem uma casa dividida em 2 cômodos. Não 2 cômodos, não em 2 casas, vamos dizer assim, dois apartamentos ali. Então, para 2 famílias, sabe? Então, que repete a mesma arquitetura. Por que a mesma arquitetura dessa forma das casas? É porque a gente entende que nesse processo de repetição e mutirão, para a gente ganhar produtividade, escala, tem que ser a mesma coisa e a comunidade já domina. Você tem que evitar também uma sofisticação muito grande para não ter muitos problemas de falha técnica ainda no país violento, em terremoto, furacão e por aí vai. Então, assim que nós fazemos tanto o processo de construção das casas quanto a seleção do formato do modelo das casas, Viviane. Tá? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta ou eu falei um pouco. Eu vou ler uma pergunta que apareceu aqui, vou fazer a leitura, Perfeito. porque como essa apresentação fica gravada, as pessoas que vão assistir depois vão ter acesso também à pergunta. O Pedro está perguntando aqui, ó, primeiro dando parabéns, linda proposta, e a pergunta dele é: quantas pessoas habitam o Village? Se existe previsão de um número máximo de residentes? Se a terra é privada, comum ou pública? E queria também saber sobre o Estado, se ele não ajuda em nada, se existe algum incentivo público, de política, incentivo para esse tipo de ocupação e moradia. Pedro, brilhantíssima pergunta. Eu acho que todas essas perguntas fizemos logo no início do Village. Por isso, quando o Globo nos perguntou, em 2016, ainda estávamos no sonho, como vamos construir o Village? A gente tinha que explicar esse como, que a gente nem estava entendendo muito bem como seria a prática, mas mesmo assim a gente foi fazendo com o peito aberto. E a outra coisa, a gente entendeu muito bem do que era muito difícil, Pedro, engajar o governo logo no início. O desafio do governo sempre, no Haiti e em alguns outros países, principalmente da África, sempre é a base. Sabe por quê? As pessoas estão sempre brigando entre si. Tem muitos conflitos. Às vezes o governo tem a solução, mas a base, as pessoas não são organizadas, acaba criando muitos problemas. Então a gente começou o projeto. Antes de eu dizer se o governo ajuda ou não ajuda em nada, deixa eu dizer que o Village foi projetado para receber, Pedro, 15 famílias, inicialmente. E pela nossa parceria que estamos tendo agora, já vemos que vamos construir quase o dobro desse número agora. Tá? Ele é para construir 15 casas. Temos a proposta agora para estamos construindo quase o dobro dessas 15 casas. Como cada casa para uma família, e cada família contamos mais uma média, segundo o estudo que nós fazemos em 2016, são mais ou menos 5 pessoas. Então, a gente vai atender 75 pessoas dentro do Village. É um modelo privado, onde a pessoa recebe uma cota, igual ao projeto lá em Uruguai, a Vivenda, onde você recebe o direito de morar. Mas a casa não é sua, mas você vai morar ali até você morrer, poder passar para o filho, para uma filha, mas vender você nunca vai vender, porque você tem uma cota. É a organização que a gente faz, porque se você for olhar os projetos de moradia no mundo inteiro, no Brasil, no Haiti, a senhora fulano de tal recebe a casa, no dia seguinte já vende a casa, já aluga. Então a gente trava isso para evitar esse problema com as nossas 15 famílias, mas estou dizendo para vocês publicamente, se eu estou acrescentando no meu governo, nas nossas parcerias, vamos conseguir construir mais de 15 casas para o Village. Isso, mais uma vez, Pedro, você está vendo o poder de um sonho? Um garoto que nasce numa comunidade sem nada,
chegando no Brasil para sua engenharia civil, começou a fazer um tijolo ecológico, fica entusiasmado, conseguiu estruturar um projeto, hoje está construindo o primeiro vilarejo sustentável do Haiti. Isso não é incrível, não? Por que você tem medo de sonhar? Não faz nada. É seu direito, tem que sonhar. E o governo, na semana retrasada, sentamos com o governo, que é muito difícil. E hoje mesmo eu liguei para um diretor lá de moradia popular. Então, você tem que ver essa conversa. Se o Village fosse um filme, eu pagaria um dinheiro que eu não tenho para assistir esse filme. É muito belo. Estamos conversando muito bem com o governo. Tá? Antigamente, eu falava muito mal do governo. Mas hoje em dia não posso falar mal. Porque se o projeto for bom, se você saber explicar bem o projeto, por mais que o cara não tenha bom coração, ele vai entender. Faz sentido esse projeto. Tem que deixar passar. Então, o governo está chegando. Ainda não fez nada, mas está chegando. Está chegando devagar. Com a aprovação dele, facilitando parcerias. Então, nos próximos dias, podemos contar muitas histórias boas com o nosso governo do Haiti. Tá? É isso. Ó, tem uma outra dúvida aqui do Arthur, também está falando, parabenizando, belo projeto, Obrigado. muito inspiradoras. Tem uma dúvida em relação à implantação das casas, como elas estão organizadas no terreno e como é a relação dela com a agrofloresta. Arthur que fez essa pergunta? Pergunta ao Arthur, então, se ele é espião do nosso próprio governo do Haiti. Talvez o Arthur é o espião do governo do Haiti. Porque o governo do Haiti, semana passada, fez a mesma pergunta também. Mesma pergunta. Como é a organização, a distribuição espacial de tudo isso? Me manda esse projeto. O governo fala isso. Eu acho a diferença do governo do Haiti com o Arthur não foi impondo, ele foi exigindo. Me manda um projeto, então, de urbanização. E o Arthur, a gente fez uma parceria com um escritório de arquitetura no Brasil chamada Manaca da Arquitetura da Experiência. Então, a Manaca projetou o Village Marie com as casas dentro do espaço, respeitando a privacidade de cada morador, sabe? Eu sempre digo, Viviane, Arthur, a estratégia, a inovação do Village é saber aproveitar o que é de melhor de cada um. É saber aproveitar a tecnologia social que é certo em alguns países, por exemplo, lá em Medellín, em Colômbia, né? Então, a gente organiza a distribuição das casas e dos equipamentos públicos, como o centro de saúde, a nossa pousada, a nossa escola, o centro comercial. Aliás, eu mando o projeto da concepção do Village para o Arthur depois, via os responsáveis da Bienal. Pode ser assim? Eu mando, se o Arthur se interessar. Não sei. Disponibilizo ou no site do Village, pode entrar, então, e vai ver como que a gente organiza essa distribuição do seu projeto de urbanização e também o espaço para a gente fazer toda a drenagem e também para fazer o biodigestor, que é um sistema que todo mundo já sabe para a gente fazer o saneamento básico ali, tá? Eu pulei uma pergunta que é do Douglas, então vou voltar. Ele Pode pergunta voltar. qual. Tá indo? Tá ouvindo? Estou sim, perfeito. Ele diz parabéns também pelo projeto e como é o Obrigado. processo de escolha das famílias. Até complemento a pergunta e pergunto se são famílias que foram para o Village ou se já eram famílias residentes aí próximo da região, ou se existe algum tipo de escolha. Foi o Douglas, né, que fez a pergunta, não é? Douglas, isso. Perfeito. Douglas, em 2016, nós escrevemos o livro e definimos, eu acho, umas 3 páginas do nosso livro, Reconstruir um Sonho. Nosso livro, Reconstruir um Sonho, explicamos muito bem como vai ser feito o processo da escolha das famílias. Eu vou te dar apenas um briefing, bem rápido ali. Então, para você ter uma casa dentro do village, você tem que ser um morador do village. E você não pode morar de um raio de mais de 5 quilômetros no seu espaço territorial que nós imaginamos. E se você tiver um parente que não mora no Haiti, ou seja, uma pessoa diáspora, você não pode participar. Você vai me perguntar, mas por que o Jaque? É porque nós entendemos, você já tem um mínimo suficiente. Porque estamos falando para as pessoas que têm a vulnerabilidade social, não têm capacidade de resposta econômica nenhuma, Douglas. Então, e também, eu acho, desculpa pelo palavrão, eu posso falar uma palavrão aqui? Eu posso? Não, não é muito não. Eu sei que eu estou na Bienal, não é muito não. E eu acho que alguns haitianos são muito vagabundos. Alguns.
não são todos, alguns. Eles acham a beleza de fazer criança com várias mulheres, né? Não é porque é poligamia, não. Você vai ver uma mulher que tem 4 crianças para 4 pais. Isso é ruim. Então, sempre as mulheres pagam um preço. Uma mulher, na nossa comunidade, tem vários casos. Mulheres que têm 4 crianças para 4 pais. E ela que tem que acordar às 5 da manhã para fazer tudo. Então, Douglas, a gente dá prioridade para essas mulheres que têm muitos filhos, principalmente de pais diferentes, e filhos de baixo de 10 anos de idade, a gente tem pontuação. Se você quiser saber muito mais sobre o processo de seleção das famílias, eu vou te dizer para você ler o livro Reconstruindo um Sonho. E aí, se você entrar no site ou nas nossas redes sociais, podemos te enviar, ou seja, no seu e-book ou no seu livro impresso. E você vai ver esse processo. Ou então, se você quiser saber mais, me mande um zap pelo nosso Instagram e a gente conversa mais sobre o processo de seleção das famílias. E a gente tem uma planilha. E, Douglas, o maior critério de tudo isso, para você saber se vai ter uma casa do Village, é você tem que participar na obra. São suas horas de participativa na obra do Village. Não adianta você vai vacinando, vai mocegando na obra, porque a gente anota. Então, isso tem um peso na hora de você ter a sua casa no Village Marie, Douglas. É assim que eu posso tentar responder a sua pergunta. Eu vou puxar outra, então, como não tem nenhuma, eu vou aproveitar. Perfeito. Você falou bastante dessa questão vernacular, né, de tentar reproduzir uma arquitetura que é vernacular nessa construção mais autossustentável de agora. E eu queria emendar, talvez você respondendo uma questão mais técnica, como que essa arquitetura e essa tipologia mais vernacular se adapta a essas questões climáticas, né? O que você usa estruturalmente falando para essa casa ser mais resistente a terremotos e furacões? Se existe algum tipo de tratamento especial e que você contasse um pouquinho para a gente, o que seria? Tá, muito bem. Vamos começar a pensar como arquitetos, como engenheiros, tá? O que vai manter a sua casa em pé é a sua estrutura. Muito bem, né? Vigas, pilares, principalmente as cintas. O resto é vedação. E o concreto tem baixa ductilidade. Ductilidade é quando você pega a matéria de construção e você dá, por exemplo, pá, né? Vamos dizer assim, uma porrada. E não tem capacidade, essa flexibilidade. Então, explode, não te avisa. Ou seja, a ruptura é bruta. É bruta. A ruptura é bruta. Bruta não. A ruptura, esqueci. Brusque. Rupture brusque. Eu não sei. Estou desaprendendo o português, mas você entende ali, né? A ruptura. O aço, ele é mais ductil. Então, você vai ver na casa do Village uma malha estrutural, que é uma estratégia. É uma casa que é muito baixa, que tem mais uns 2,40 m, que tem 3 cintas, né? Se bem que no Brasil, você tem apenas umas 2 cintas, eu acho, né? Sobre a fundação e a viga final ali, você fecha a casa. Só que no Brasil, no caso de vocês estão no meio da placa tectônica ali, né? Placa Sul-América. Então, vocês estão no meio da placa. Então, quando choque 2 placas ali, vocês não vão sentir essas ondas sísmicas no Brasil. E por esse motivo, você não tem um terremoto muito violento. Talvez uma leve sacada ali. Mas no Haiti, não. No Haiti somos entre 2 placas tectônicas. E quando essas 2 placas chocam, e você sente isso. De fato, no Brasil, vocês podem projetar só para o próprio peso, para a própria gravidade, assim. Pilares, vigas, tudo bem. Mas no Haiti, não. A dinâmica muda, porque você tem esforços horizontais também. Então, na Casa do Village, pensamos também não só na gravidade, próprio peso, mas também esses esforços horizontais. Quem combatem esses esforços horizontais, geralmente, são as cintas. Por isso, vocês vão ver a Casa do Village. É muito baixa e também vocês têm 3 cintas na Casa do Village.
Se você pegar o momento de flambagem de uma viga, vocês vão ver o deslocamento vai mudando conforme com a altura do pilar. Então, a gente trabalha isso muito bem. Uma malha estrutural. Dentro dos furos, dos tijolos ecológicos, temos vergalhão de aço. A gente coloca concreto e fecha e amarra como se fosse uma caixa de presente que eu vou dar para o pessoal da Bienal. Então, eu vou pegar um ficel e vou amarrando. Então, faz isso dentro da nossa casa. Então, a gente olha, mas tudo bem, vamos colocar muito aço, muito cimento, mas, olha, nós não podemos esquecer a essência, o design, que é o formato, respeitar a cultura local, não importar um modelo da Europa, da América para a nossa comunidade. Sempre a gente trabalha isso, mas a gente trabalha muito mais a estrutura da casa, essa parte da segurança, com mais cuidado, com pessoas que têm mais técnica, e o resto, vedação. Você sabe muito bem, você vai, já que, ok, o tijolo ecológico ou o bloco de concreto é melhor, não? Cara, os dois são vagabundos. Quando o terremoto acontece, vou explodir mesmo. Tijolo ecológico. O tijolo ecológico não tem utilidade. Não isso vai manter a casa em pé. O bloco de concreto é a mesma coisa. É a estrutura, é a malhação que vai manter a casa em pé. São os pilares, as vigas e principalmente as cintas, obviamente, que vão manter a casa em pé. Então, a gente trabalha muito essa parte de dentro da resistência e deixa o formato, a beleza, respeitar o modelo, duas águas. Mandar uma criança fazer uma casa, vai fazer duas águas assim. Então, a gente respeita isso para ter uma arquitetura convidativa, para respeitar o modo de construir local. Se vocês forem ver o vídeo, não o vídeo não, os slides, vocês vão ver exatamente aquela Dona Teresa com a casadeira, com aquele formulário na mão, quase o mesmo formato da casadeira, com cheio de pedacinhos de lonas, de toalhas, com a casa do Village. Então, a gente trabalha muito mais no design e por dentro da existência dessas casas ali. Então, assim que nós fazemos a nossa estrutura ali. Outra pergunta aqui da... Ai, peraí que eu me perdi. Eu acho que é da Débora, né? Projeto incrível, parabéns. Aí a pergunta é como você conseguiu incentivo financeiro no início? E aí ela está dizendo que ela faz projetos socioambientais e está sentindo muita dificuldade nisso. Qual a pergunta? Qual a resposta, perdão, que a Débora quer que eu fale aqui? Só uma coisa eu posso falar como sabe qual a resposta? Vem de um propósito, vem de um sonho. No início, eu vendia sonhos. Eu vendia sonhos. E as pessoas... eu fui lá, eu me lembro, como se fosse ontem, Débora, na sala do diretor da COP, o professor Watanabe, o professor Watanabe, que é diretor da COP da UFJ, né? E aí eu bati a porta. Eu falei, quem é? Apareceu o Jackson. Como se o Jackson fosse uma marca, né? Como se fosse um nome grande, né? Professor, eu vim conversar com o senhor porque eu tenho um projeto incrível, vai mudar o mundo, então eu quero conversar com o senhor. Aí eu comecei a falar sobre sonhos. Né? Imagina com o diretor da COP, o cara bem graduado, o cara muito técnico, eu falei sobre sonho, sobre propósito. Então eu acho, Viviane, como eu estava conversando com o governo, com um debate muito difícil, duro com o governo do Haiti, eu falei, pessoal, toda essa conversa são das pessoas da minha comunidade, que nunca tiveram uma casa. Pessoas que, quando chove, pega água, quando faz o sol, não consegue ficar lá dentro. Sabe? É uma coisa, vai fazer um grande diferencial na vida dessas pessoas. É o nosso sonho de a gente deixar esse legado, pessoal. Às vezes é uma canetada, o poder da caneta para você aprovar um projeto que vai mudar a vida de muita gente, de crianças. Hoje, na nossa comunidade, Débora, Viviane, a gente fez um projeto que me deixou muito feliz, junto com a Cláudia Reis, lá na França, nossa apoiadora, que eu vejo o diretor, o professor da escola chegando até mim, pessoal, parabéns. Por quê? O rendimento acadêmico das crianças mudaram. Aí eu pergunto, mas por quê? É porque as crianças não precisavam mais acordar 4 horas da manhã para ir buscar água, para chegar atrasado na escola. Agora eles acordam às 6 horas da manhã, vão tomar banho porque já tem água disponível e elas conseguem chegar na escola mais felizes, mais disponíveis. E com isso, elas conseguem ter um rendimento acadêmico bem melhor. Então, Débora, eu acho que eu tinha que dar um conselho para meu irmão, minha irmã, alguém, um amigo meu, no início de um projeto social, o que for que seja, foque mais no sonho.
Vende seu propósito. Mostre para as pessoas do que isso faz sentido. Sabe por que a Débora, sabe por que a Sabrina lutou tanto para ir a ver eu ir para o Brasil? Porque a Sabrina conseguiu pegar o sonho do Village. Ela viu que isso faz sentido para ela. Ela, no meu lugar, faria a mesma coisa. Não é sobre ter calibre, não é sobre tijolo ecológico, sobre caçar de terremoto, não, sobre isso não. Eu não vendia sobre a solução da casa, não. Eu vendia meu sonho, da minha mãe Marie. E aí você vai ver gente falando sobre o seu sonho. E com isso, quando você fala sobre o sonho, minha mãe sempre dizia, se você quer chegar no bolso de alguém, de um grande investidor, de um grande amigo, passa pelo coração da pessoa. E a única forma de você tocar o coração de alguém é contando uma história. Faz o propósito. Não é falando sobre dados, não. É falando sobre o seu sonho. Então, a melhor estratégia é você conseguir captar dinheiro para você começar seu projeto. Venda seu propósito. Vende seu sonho. Para você tocar o coração das pessoas. Aí você vai chegar no bolso das pessoas. É isso. Aí tem uma pergunta do Pedro, de novo, que eu acho que você falou da estrutura, das 3 cintas na casa como resistência, mas não falou muito do material. Ele quer saber também, no caso da estrutura, que material vocês usam nessa construção das casas para fazer a estrutura? Se é Olha, concreto, não sei se é, né? e ainda a gente tinha uma conversa muito superficial com o professor o Humildo da COP, para a gente tentar analisar a possibilidade de usar o bambu. Bambu, sim, assim se fala, bambu, né? O bambu na estrutura. Só que eu não sei trabalhar com bambu. Eu não sei ainda as propriedades do bambu. Eu, como engenheiro, eu confesso para dizer para vocês. Eu entendo o bambu como um material que tem muita resistência, compressão, atração, por aí vai, mas eu tenho um conhecimento muito limitado. Então, a gente está pensando ainda. Mas, enquanto isso, olha, estamos focando para a nossa estrutura, que eu tendo para a nossa estrutura, eu digo, nossas cintas pilares, a gente não tem jeito, usamos o concreto armado, né? Muito cimento, né? E também muito aço, para a gente fazer acontecer isso. Então, a gente está estudando também, por exemplo, se você for ver a fachada da Casa do Village, é uma coisa simples, tá? Isso só no design, não só na estrutura. A gente usa a brise solar com o bambu gadoá. O bambu gadoá, a gente, graças a Deus, tem esse bambu na comunidade, que é conhecido como aço verde, que é muito bom no bambu que nós temos aqui. É o bambu gadoá, que é conhecido como o aço verde. Então, poderia simplesmente estar fazendo esse papel da estrutura, mas vai ser uma estrutura muito leve. A gente tem um dilema no Haiti, né? Se a gente for construir as casas muito leves, como o governo falou em 2016, depois do furacão Matthew, as casas vão voando, né? Então, nós não podemos construir a casa aqui se é muito leve e também muito pesado. Se for muito pesado, mata muita gente. Então, qual é o equilíbrio que a gente temos que construir, tá? Então, a estrutura da Casa do Village, nossos pilares, vigas, a gente mais usando o concreto armado, bastante aço. A gente faz a malha estrutural ao longo da casa, com os tijolos ecológicos como material de vedação apenas, não participa na estrutura, porque os tijolos não usa. Por ser uma alvenaria estrutural, Viviane, a gente sempre reforça a casa com o sistema convencional, que significa dizer pilares, vigas. Mas mesmo assim a gente usa a alvenaria estrutural, colocando vegalão de aço nos tijolos ao longo das paredes da nossa casa. É uma conversa mais aprofundada, eu posso até conversar com ele, mandando mensagens pelas redes sociais, eu deixo meu WhatsApp, a gente vai conversando, eu sou meio viciado nessas questões, tá bom? Vai vir um turbilhão de perguntas, hein? Tudo bem, vamos lá, eu adoro, né? Eu também fiquei curiosa com outra coisa, assim, que eu acho que é uma coisa que me interessa muito, que é essa questão que você falou da agrofloresta, e talvez por essa população estar numa zona rural, ter a possibilidade de desenvolver algum tipo de agricultura, até como subsistência. Aí eu queria saber se existe um tipo de acompanhamento ou de projeto, assim, como é que vocês planejam também isso, pensando até que isso envolveria uma sustentabilidade social, como facilidade de permanência no lugar, o fato das pessoas poderem plantar. Eu também não sei, não conheço muito sobre produção no Haiti, eu não sei que tipo de alimento tá, mas se vocês pensam também nesse tipo de
de assessoria para a população. Muito bem, brilhantíssima pergunta. Eu estou achando a beleza do Village. Olha, esse livro, sempre eu gosto de andar comigo, que é o do Muhammad Yunus, o Banqueiro dos Pobres. Esse cara muito bom, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Aqui, o Banqueiro dos Pobres, né? Então, ele tem alguns conceitos para a gente fazer esses negócios sociais, e a gente iniciou o projeto da horta comunitária como uma simples ideia, né? Uma ideia de vamos tentar produzir para a gente comer na obra e comer na comunidade. E depois a gente acabou recebendo a consultoria de uma empresa de consultoria no Brasil, que é Via Verde, com o meu amigo Ronan, do Brasil, dando consultoria com um grupo de WhatsApp, nós explicando como podemos aproveitar cada tipo de semente, legumes, frutos, por aí vai. Então, a nossa horta comunitária está dando um rendimento muito melhor do que antigamente. Pessoal, eu acho que você pode fazer as coisas com a força ou com a técnica. Depois que a gente inseriu bastante técnica na nossa horta comunitária, a gente começou, de fato, a produzir bem melhor. E hoje, Viviane, estamos produzindo não só para nós, mas também para a comunidade consumir, mas também está conseguindo produzir com uma escala melhor e maior para vender para a cidade. Não é uma escala muito grande, a gente fazer isso. Não, a gente está tentando organizar ainda como um negócio social. Agora, sabe qual a conversa que surgiu? Essa beleza. Falamos com a empresa, mas tudo bem. Queremos tornar o Village cada vez mais sustentável. Mas quando vocês fazem um grupo de WhatsApp, você dando consultoria para nós aqui, eu falo português, a minha comunidade falando crioulo, falando francês, eu fico refém. E se eu morrer amanhã, o que vai acontecer? Eu vou criar um buraco. Então, você não ajudaria melhor o Village? A gente pega uma pessoa apaixonada dentro da comunidade, dá uns cursos de alguns meses lá no Espaço Cultural Brasil Haiti em Porto Príncipe, uns 3, 4 meses para aprender o português. Depois vamos fazer uma parceria entre o Village Marie e a empresa de vocês. Vamos enviar esse cidadão aqui do Village, através de um visto de trabalho, para o Brasil, para estudar mais sobre essa ferramenta, sobre as técnicas, sobre essa ideia para a gente produzir mais na nossa horta, e depois essa pessoa vai voltar para o Haiti, para o Village Marie, se é melhor. Então, estamos definindo essa parceria agora, sabe? E, quer dizer, estamos no processo do visto, na verdade. Já fechamos a parceria com a empresa. Então, isso é para tentar responder a pergunta de você, dizer que estamos tentando, aos poucos, estruturar esses negócios sociais e sempre procurando nossa independência. Em vez de ficar sempre pegando consultoria da empresa, mas pegar um jovem aqui, levar para lá, aprender e voltar. Assim que eu fiz. Quando eu fui estudar no Brasil, engenharia, eu voltei. E hoje, eu acho que eu sou muito mais útil do que se eu fosse simplesmente... Eu não sei, eu nem tenho CV, né? Não tenho currículo, não. Mas... Tudo bem. É assim, né? Então, a gente faz essa estruturação, essa produção da nossa horta, que a gente estrutura ainda. Vamos colocar alguns processos. Sempre a gente botar os processos para a gente replicar cada vez melhor. E quando nós não estamos mais aqui nessa terra, alguém vai chegar, um próximo Jaque, uma próxima Viviane, para fazer a mesma coisa que estamos fazendo e sempre aprimorando, colocando mais tecnologias sociais aí. É isso. Vou perguntar se alguém tem mais perguntas, senão a gente... tem uma aqui. E aí a gente vai fechando também, quem tiver mais perguntas quiser colocar, e a gente vai caminhando para o fim aqui. O Pedro pergunta, queria entender melhor sobre as cotas que as famílias recebem. Elas pagam algum valor baixo mensal, uma espécie de aluguel que vai para algum fundo, como o do Village? Brilhantíssima pergunta. Sempre eu digo que o projeto Village não é porque eu sou engenheiro, é porque a gente consegue fazer o projeto, porque eu sou empreendedor, na verdade, né? Eu sou mais empreendedor do que engenheiro. Por isso que eu acho que a gente está conseguindo mobilizar tantas pessoas e também recurso para fazer acontecer. Tem que ser bom um pouco do marketing, um pouco de escrever projeto, um pouco de comunicação, um pouco de tudo para você fazer acontecer, né? Então, essa questão de cota é muito boa a pergunta, Pedro.
Até porque a gente fez a mesma pergunta em 2016, tá? A gente entendeu, quando você quer ajudar uma pessoa humilde, a gente fala de pobre, mas eu gosto mais de dizer humilde. A pessoa que você está ajudando, que é humilde, ele está pensando a mil para te dar o golpe. Então, para não receber golpe, a gente fez com que é o seguinte: são 10 casas, então são 10 cotas. 10 cotas. Imagina um carro que 10 pessoas resolvem comprar. Cada um colocando, será, 5 mil reais para 50 mil reais. Então, cada um tem uma cota. Se um belo dia eu decidi vender esse carro, eu vou ter que comprar 45 cotas. Que é impossível. Então, a gente amarra a distribuição das casas dessa forma. A família recebe uma cota da casa. Recebe automaticamente o direito de morar. Por isso, a ONU entende isso muito bem. A moradia digna passa por um conjunto de processo de localização, onde você oferece as casas, de título de propriedade. Sem isso, você nem precisa falar de moradia digna. São vários motivos, vários critérios para você falar disso. Feito isto, Pedro, a gente vai numa segunda pergunta. Tudo bem. Mas tudo bem. Você precisa ser um engenheiro orçamentista. Mas sendo um engenheiro, você já entende. Quando você faz um orçamento, arquiteto também, não percebe que a Viviane é arquiteta e artista também. Percebe, Viviane? Percebe, Pedro? Eu, você que está assistindo também. Depois de fazer o orçamento para você construir um prédio, uma casinha, o que for que seja, percebe quanto que vai para a mão de obra. 30%, 40%. Então, vai chegar uma sacada. Se eu projeto uma casa tão simples, com processos bem definidos, eu capacito os beneficiários que vão construir, que vão receber suas próprias casas. Então, estou amortecendo 30% a 40% do preço da casa. Não é verdade, Viviane? Significa dizer, uma casa que custaria 100 mil reais, vai acabar custando 60 mil até 70 mil. Isso significa dizer, a família já está contribuindo com apoio de 30% a 40%. Isso é a contrapartida que eu falei para o governo. Ah, uau, você é verdade. Então, isso subentendido, a família já está contribuindo muito. E aí recebe a casa com o direito de morar sem precisar contribuindo mensalmente. Mas, para a manutenção, tem que ter um comitê, uma organização do espaço, como se fosse um condomínio. Cada um vai colocando uma taxinha bem mínima para fazer manutenção da casa. Assim que a gente fez também para o projeto da água. A gente colocou a água e abordou essa comunidade. Tudo bem. Você não paga água, mas você vai pagar uma taxinha, que é mais ou menos R$1 por mês. Sabe por quê? Para a gente fazer manutenção. E também, a água é servida num ponto fixo. Queremos, nos próximos 2 anos, levar essa água na casa de cada família. Para isso acontecer, a gente pode pegar o nosso próprio recurso de R$1 para fazer isso acontecer. Então, você torna o projeto cada vez mais sustentável. Significa dizer, o próprio recurso que vai ser gerado dentro da comunidade para reinvestido para a gente fazer melhor e ampliar cada vez mais o projeto. Assim que nós fazemos essa distribuição das cotas e também aliviamos as famílias do vilarejo para não estar pagando uma taxa muito grande. Pedro, eu digo mais, a gente organiza a casa, cada família vai ter que receber um negócio social, curso de empreendedorismo e marketing. Por isso a gente anda com esses conceitos do Muhammad Yunus, o microcrédito, para a gente emprestar dinheiro para pobres. Como? Assumindo responsabilidade solidária, que a gente vai fazer isso, e para evitar que a comunidade virá uma grande favela. É isso. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, eu acho que não. Eu quero, então, agradecer de novo a presença assim, de todo mundo que esteve aqui hoje para te ouvir. Agradecer Jaque de novo e com esperança de que a gente consiga fazer a nossa oficina presencial em algum momento da nossa vida, mesmo que não seja na Bienal.
Sim, sim. Você transmitir, né, esses conhecimentos também técnicos para todo mundo e abrir para você de novo também, se você quiser colocar fazer as suas colocações finais, e daí a gente dá boa noite e encerra o evento de hoje. E novamente queria convidar assim, para todo mundo que chegou depois também, lembrar que a Bienal termina essa semana, no domingo, dia 17. A gente tem ainda alguns eventos na sexta, sábado e domingo, e a exposição está aberta até domingo, quando acontece o encerramento. Então, para quem não visitou ainda, fica a oportunidade aí para visitar. E aí, o Jaque falando, a gente encerra. Muito obrigada. Eu quero primeiro agradecer cada um presente aqui que chegou até o fim. Eu estou meio emocionado aqui. Eu agradeço a vocês. Obrigado mesmo, porque se alguém escolheu nessa tarde dividir o tempo tão precioso, o tempo que eu sei que é precioso, o tempo é muito curto comigo, é porque essa pessoa me dizendo indiretamente que o que você faz, o que está dizendo faz sentido para mim. Então, isso para mim é algo que me inspira. Muito obrigado você pela sua presença e chegou até o fim. Obrigado, Mariana Vilela. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Viviane, pela sua capacidade de você mediar essa conversa, de a gente deixar esse legado, de a gente pegar o que nós fazemos na nossa comunidade. E quando eu era na escola, na minha infância, as pessoas me xingavam como o garoto da roça, o garoto da roça. E hoje, o garoto da roça conversa com Viviane, que é arquiteta, artista brilhante do Brasil, nesse evento 13ª Bienal Mas eu também Internacional. sou da roça, hein, para quem não sabe. Pois é, né? Enfim, então, eu acho que é um show das pessoas da roça aqui, e da roça para o mundo, da roça para a Bienal, enfim. Então, eu agradeço muito, tudo isso me inspira, porque quem sabe amanhã vamos participar presencialmente com vocês, e a promessa de vocês, a minha promessa, é o nosso sonho para vocês me levam para o Brasil um dia. Muito bem. Sabrina, nunca vou esquecer de vocês. Eu faço questão de te agradecer você publicamente. Você é maravilhosa. Eu acho que você, como diretora de cultura dos arquitetos do Brasil, você deve fazer muita diferença. Porque eu vi com vocês, ninguém deve desistir do seu sonho. E até agora, Sabrina, nosso sonho fica de pé. Sabe? É um feedback que nós recebemos, como que a Viviane bem falou no início da conversa. Você está excluindo uma parte da comunidade que não está podendo ter acesso à cidade, acesso a esses vistos, acesso a essas viagens para ir transmitir um conhecimento. Então, Sabrina, nosso sonho fica sempre em pé. Eu quero agradecer também o consulado francês pelas cartas, pelas tentativas. Eu sou muito grato, tá? Muito obrigado. Para mim, quando eu recebi a carta, eu tirei muita onda na minha comunidade. Olha, quem está me convidando é Bienal, é considerado francês, eu estou muito chique, tá vendo? Enfim, eu acho que quando você faz isso com o empreendedor social, você dá um ânimo, você dá uma injeção de adrenalina, você enche de esperança. Vocês me enchem de esperança e daqui para frente vou transmitir essa esperança para essas pessoas. E não pode esquecer de agradecer minha equipe no Brasil, porque você vai ter um bom produto, um bom processo, um bom serviço. Quando você tem um bom sonho, uma boa ideia, você vai ter uma boa equipe. Isso ninguém aguenta você. Nem o governo do seu país vai aguentar você. Isso está acontecendo com o Virage. Tínhamos um bom sonho, uma boa equipe, a gente consegue desenvolver uma solução sistêmica, Village para uma comunidade. Então, eu agradeço do mundo, obrigado mais uma vez por me aguentar por esse tempo. Quem quiser conversar comigo, eu sou sempre disponível nas redes sociais, e eu compartilho muito meu WhatsApp, e meia-noite eu recebendo mensagem, 2 horas da manhã, sem nenhum problema. E eu quero deixar uma mensagem para cada um de vocês como um presente. Sonhos movem o mundo. O que muda o mundo não é apenas dinheiro, são pessoas com sonhos, com boas ideias. Se você tiver sonho, você vai mobilizar alguém que tem dinheiro para realizar um grande projeto. Mas se você tiver apenas dinheiro, você pode ser uma pessoa tão pobre, a única coisa que você tem é só dinheiro. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau de você. Obrigado mais uma vez.